Hoje foi divulgado o terceiro teaser oficial de Vingadores Doutor Destino. Um teaser que já tinha vazado aí anteriormente, né? Tinha tido uma ceninha ali com o Ciclope, usando o traje dos quadrinhos e tirando o visor com uma rajada óptica ali. Uma cena animal, bem massa velho, quem gosta de quadrinho deve ter surtado. Só que era só um pedacinho desse teaser e eu falei, cara, eu quero falar disso quando eu tiver o teaser completo. E como hoje foi a data deles divulgarem, falei, ótimo, é o momento de eu falar de X-Men no MCU. Esse teaser ele não trouxe apenas a cena do Ciclope, mas ele também trouxe de volta o Xavier, do Patrick Stewart, e o Magneto, do Ian McKellen, né? Aqueles clássicos da trilogia original, que apareceram aí no X-Men Dias de um Futuro Esquecido também, e que são esses personagens que a gente gosta, esses personagens que a gente ama, e que estão sendo trazidos pela Marvel justamente nessa sacada de jogar com as cartas que eles viram darem certo anteriormente, né? Então a gente já viu que a brincadeira com nostalgia deu muito certo ali numa ceninha de Multiverso da Loucura, que deu muito certo para fazer com que Deadpool e Wolverine se tornasse um filme muito querido dos fãs, né, muito referenciado, e é claro, fez com que Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, se tornasse aquele fenômeno que foi justamente porque juntou os Miranhas e tudo mais. Então, eles meio que estão fazendo isso numa escala um pouco maior para Vingadores. Eu já comentei aqui como o hype desse filme, ele tá bem baqueado do meu lado, eu acredito que eu falo por muita gente, acho que muita gente tem essa sensação de que já deu esse universo, essa história já alcançou. Os últimos filmes da Marvel, depois de Ultimato, parece que nunca conseguiram alcançar o mesmo brilho. Beleza que a gente tem uma ou outra exceção, mas no geral, parece que a recepção do público mudou, a percepção do público sobre esses filmes mudou. E agora eles precisam fazer esse grande desfecho, esse grande show que começa com Vingadores Doutor Destino em 2026. Para isso eles vão trazer essa nostalgia, tentar reunir o máximo de personagens possível. Então a gente vai ter os Thunderbolts, a gente vai ter o Quarteto Fantástico, mas a gente vai ter essa ala da nostalgia, né? Que começa, né? E tem talvez como os maiores representantes os X-Men clássicos ali da Fox, que eu acho bem interessante pela escolha de trazer alguns personagens que a gente gosta, trazer atores que a gente gostaria de ver numa nova versão. A gente vê pelo traje do Ciclope que não vai ser aquele mesmo Ciclope do traje de couro preto e tudo mais. A gente vai ter talvez algo mais próximo da abordagem de X-Men 97. Mas ao mesmo tempo, eu começo a ficar um pouquinho com o pé atrás, porque é muita gente, é muito personagem. E esse filme ele precisa trazer um certo impacto, uma certa ousadia que faltou em tantos outros filmes da Marvel até então, né? O próprio Multiverso da Loucura eu acho muito contido, acho que para um filme que tem loucura no nome, ele não é nem um pouco louco, ele é realmente ali muito ali conservador nas suas escolhas, ele não é nada ousado. Eu acho que talvez realmente a sacada mais ousada que eles tiveram foi ali com o Homem-Aranha, que foi uma sacada até previsível, depois de tantas discussões, de tantas sugestões que eles tinham feito no material de marketing, e agora com os X-Men, no Vingadores novo, né, no Vingadores 5, a gente começa a pensar se eles vão simplesmente usar os personagens pela nostalgia, pela referência, para fazer com que a gente que é fã volte ao cinema e saia feliz de rever esses personagens com esses atores mais uma vez, ou se eles realmente vão usar isso para trazer uma certa ousadia, um peso pro nome do Doutor Destino, que é esse vilão que até então ele não apareceu, né? Teve ali um relance na pós-créditos de Quarteto Fantástico, mas ele não apareceu de verdade, né? Enquanto Thanos ele veio com um peso gigantesco para Guerra Infinita, o Doutor Destino ainda não tem o mesmo peso. E eu fico pensando o que poderia trazer esse peso, então começa a pensar um pouco sobre qual que vai ser a história desse filme, que eu acho que vai seguir aquela linha realmente das incursões, né, que foi citado também no Doutor Estranho e Multiverso da Loucura. Basicamente, quando um personagem sai da sua realidade e vai para outra realidade no multiverso, ele pode causar uma incursão. Tudo isso se conversava muito bem com a ideia da dinastia Kang, mas com a mudança de planos eles precisam realinhar isso com o Doutor Destino. Mas meu ponto principal é que se eles forem por esse lado, se eles forem por esse lado de mostrar as incursões e mostrar as realidades se chocando, o que significa que algumas realidades elas precisam ser mortas, né, para que a história avance, isso é o grande ponto do filme, talvez eles sigam com os personagens dos X-Men trazendo um certo vínculo do espectador para ser destruído logo no primeiro ato do filme, no primeiro terço do filme, que é onde eu começo a pensar que isso vai ser talvez um pouco frustrante, mas ao mesmo tempo um pouco ousado, porque para dar peso ao nome do Doutor Destino, talvez a gente tenha os X-Men ali para um momento do filme e logo em seguida a gente não os tenha mais, né? Eles sejam destruídos
completamente. É claro, eu não tô falando que isso vai ser uma cena, isso não tô falando que isso vai ser que nem no Universo da Loucura, onde a gente teve 5 minutos de personagens ali fazendo referência. Não, eu acho que a gente pode realmente ter, sei lá, uns 40, 50 minutos de filme com os X-Men, talvez ali a primeira parte do filme, mas eu acho que essa realidade desses personagens, ela vai ser introduzida justamente porque ela vai ser uma das realidades que vai ser morta dentro ali do plot do filme, levando em consideração que todos esses teasers, eles têm de alguma forma um discurso sobre morte, sobre finitude, né? A gente tem o do Capitão América, que ele é mais simples, né? O Steve Rogers ali com um bebê no colo, não tem muito diálogo, é simplesmente para mostrar que ele está de volta. Já o do Thor mostra que tem uma certa dificuldade, um conflito muito grande vindo até ele, e onde ele pede ajuda do Pai de Todos para que ele consiga retornar para casa, ou seja, para que ele consiga vencer essa batalha, que ele não caia, né, não morra diante da batalha que está se aproximando. E esse teaser dos X-Men, ele também já vem nessa pegada de falar justamente que todos morrem em algum momento, mas quando você abre os olhos, quem estará de pé, sabe? Então todos esses teasers, até o próximo teaser parece que já vazou mais um com os Wakandanos e o Quarteto Fantástico, eles também vêm com essa pegada de falar sobre a finitude, o pós-vida. Então pode-se esperar que, assim, vão ter 40, 50 personagens. Eu não acredito que a gente vai ter o Doutor Destino enfrentando todos esses personagens de uma única vez. Eu não acho que eles vão juntar Thunderbolts, Quarteto X-Men, os Vingadores do Sam, sei lá, 3 Miranhas, Deadpool e Wolverine, sabe, numa única cena. Eu acho que eles realmente vão fazer isso meio que em fases. E talvez, no momento de fazer uma transição entre da primeira parte do filme para a segunda, eles acabem lidando com a destruição de uma realidade. E qual o melhor jeito de fazer isso que não uma realidade com personagens que a gente estava empolgados para ver, personagens que a gente tem um certo vínculo, como são os X-Men da Fox, né? Eles trazendo essa carta da nostalgia para trazer esse peso também. Então assim, eu não acho que eles vão durar tanto, eu não acho que a gente vai ter X-Men no Vingadores 6, eu não acho que a gente vai ter X-Men durante o filme todo, o grande alinhamento de personagens. Assim, se eu tiver errado e for bem feito, eu vou ficar feliz, tá? Porque eu vou gostar de ver o maior número de personagens reunidos em tela. Mas eu tô achando que os X-Men eles vêm pra rodar de novo. Nem que o filme faça ali uma trapaça de roteiro, digamos assim, de trazer X-Men, matar os X-Men e, sei lá, no final do filme mostrar outra realidade do multiverso com mais X-Men e talvez trazer o Patrick Stewart e o Ian McKellen de novo como Xavier e Magneto de outra realidade. Eu não sei, mas é uma coisa que me ocorreu enquanto eu tava pensando nesse vídeo, que eles podem trazer essa carta do multiverso até de uma forma meio tosca, de, vamos matar esse personagem aqui, e aí no final do filme mostrar esse mesmo personagem com esse mesmo ator, só que, não, é que em outra realidade, né, temos esse personagem também. Eu não sei se eles vão seguir por esse lado, eu acho que seria meio tosco, mas eu não duvido mais de nada na altura que a gente tá. Eu duvidava muito que o Chris Evans voltaria como Steve Rogers, e ele voltou. Então isso me ocorre bastante. E antes de eu continuar, eu quero só te convidar para, primeiro, comentar aqui embaixo o que você está achando do que eu tô falando, você acha que faz sentido, você tem outra teoria, comenta aqui o que você acha, mas também aproveite se você está curtindo esse vídeo para se inscrever no canal se você ainda não está inscrito e dar um like nesse vídeo. Aqui quem fala é o Adam. Sejam bem-vindos aqui ao canal, tô sempre falando de cinema, tô querendo trazer um pouco aí mais de repercussão de algumas coisas, de algumas notícias, de alguns trailers, teasers, como é o caso desses de Vingadores. E se você quiser me ver falando de filmes, mas também de séries, ou quiser trocar uma ideia, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí continuar falando de X-Men, porque eu acho que o grande lance de Doutor Destino e da Marvel como um todo, trazer os X-Men de volta, é abrir leques de possibilidade interessantes. Eu acho que ainda falta bastante personagem legal que poderia estar ali, né? Eles divulgaram personagens como Mística, Noturno, o próprio Ciclope. O Ciclope é um personagem que eu acho que ele nunca teve um trabalho realmente interessante. A gente nunca viu um Ciclope legal, a gente sempre viu um Ciclope meio bucha, enquanto, por exemplo, nos X-Men 97, a gente teve um tratamento muito mais legal com o Ciclope. Eu espero que isso se repita no filme, e eu acho que sim, porque já tá com a roupa mais clássica ali, né? Talvez isso represente que teremos essa abordagem, e até mesmo a abordagem de que esses X-Men não são os X-Men da Fox de fato, né? São os X-Men que estão com os atores clássicos, né? O Patrick Stewart, o James Marsden como Ciclope, o Ian McKellen como Magneto, mas não necessariamente são os mesmos personagens que a gente viu nos filmes da Fox ou ali no Dias de um Futuro Esquecido,
Porque para pra pensar até no Deadpool e Wolverine. Deadpool e Wolverine tem vários Wolverines, mas o Wolverine que a gente acompanhou, aquele Wolverine que morreu em Logan, ele permaneceu morto em Deadpool e Wolverine, né? Tanto que ele foi buscar o Wolverine em outra realidade, e todas as realidades a gente tinha o Hugh Jackman, exceto em uma que foi mostrado que tinha o Henry Cavill, que foi uma sacada muito legal ali para aquele filme. A própria inserção, né, a própria ideia de trazer o Gambit, que é interpretado pelo Channing Tatum, e que é aquele personagem que em teoria ele nunca ganhou o filme, talvez se ele estiver alinhado com os X-Men, a gente esteja vendo uma realidade onde os X-Men têm aquele Gambit, né? É outra realidade que não a mesma que a gente acompanhou no universo da Fox. O que também me parece meio confuso, também me parece uma abordagem possível, talvez arriscada. Eu até me pergunto se a gente vai ser obrigado mesmo a ter que ver os X-Men morrendo mais uma vez, né? Porque toda vez... Cara, quantas vezes os X-Men já foram destruídos? Porque eles podem seguir até com essa questão de destruir os personagens mais uma vez, e uma última vez, talvez, né, torcendo que seja a última vez que eles sejam destruídos, caso eles sejam destruídos, mas também eles podem fazer isso repetidas vezes, eles podem tentar abordar, sei lá, dezenas de realidades no multiverso, o que pode fazer com que Vingadores 6 seja algo completamente imprevisível hoje, sabe? Tudo que a gente tá hoje em Vingadores 5 indica que o filme ele pode seguir para caminhos tão distantes, tão loucos, que Vingadores 6 hoje a gente não consegue nem pensar direito no que ele pode ser. Então tem toda essa questão, se os X-Men são os X-Men da Fox, se eles são X-Men de uma outra realidade, eles podem ser X-Men ligados àquela pós-créditos de As Marvels, né, onde uma das personagens, a Monica Rambeau, ela fica presa numa realidade com os X-Men, né, a gente tem o Fera ali, então pode ser essa outra realidade. O fato é de que não necessariamente a gente está vendo os X-Men que a gente viu nos filmes da Fox, ou que a gente viu no Logan, ou até os que a gente viu ali no Deadpool, né, na trilogia do Deadpool. E aí me leva para uma outra questão. Será que eles finalmente vão ter coragem de abrir mão desses atores clássicos, abrir mão desses personagens como eles estão no imaginário das pessoas para termos os novos X-Men? Porque, gente, tá na hora. A Disney comprou a Fox há muito tempo, a Disney tá prometendo há muito tempo, e tá na hora da gente ter um novo elenco de X-Men, né? Não dá para ficar sempre trazendo aquelas pessoas clássicas ali dos filmes de 2000, né, de 25 anos atrás, pra fazer os X-Men pra sempre. Não faz sentido. Eu acho que eu entendo a cartada da nostalgia, eu entendo que a gente acaba dando dinheiro quando a gente vê isso acontecer, né? O Deadpool e Wolverine é a prova disso, o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa é a prova disso. Mas, gente, ao mesmo tempo, eu acho que tem que seguir pra histórias novas, tem que seguir pro futuro, tem que seguir com novos X-Men e abrir as possibilidades e abraçar as possibilidades que esse multiverso oferece, mas que eles nunca realmente abraçaram. Tenho certeza que em quase 20 anos de MCU, o multiverso talvez seja a ideia mais maltratada de todo esse universo, sabe? Eles colocaram um conceito interessante, eles falaram que iam explorar esse conceito, e eles fazem isso da forma mais pobre possível. Mas eu acho, né, na verdade eu torço que isso acabe com Vingadores Doutor Destino. Eu espero que agora eles finalmente abracem essa ideia realmente de dar um fim para esse universo, ainda que eles vão reiniciá-lo novamente, né, depois, com novos X-Men, não sei, seguindo com Homem-Aranha, no Quarteto Fantástico, não sei, mas que eles realmente abracem esse momento ali, esse ponto de ruptura representado por Vingadores 5 e 6, para dar um fim, né, fechar essa história, fechar esse universo, e realmente abraçar isso como uma chance deles serem verdadeiramente ousados, como eles não estão sendo há muito tempo, né? Pelo menos ali desde Vingadores Guerra Infinita, talvez Ultimato também, que eu não vejo eles serem realmente ousados com as ideias que eles estão sugerindo, que eles estão plantando, o que faz com que realmente o hype vá caindo, a gente vá se decepcionando e no final das contas a gente acabe não tão empolgado quanto a gente deveria estar para um filme do patamar de Vingadores Doutor Destino. Vamos passar muito tempo ainda em 2026 falando de Marvel, falando de Vingadores. Comenta aqui embaixo o que você achou de tudo isso que eu falei. Comenta aqui o que você acha, o que você acha dos X-Men. Você acha que vamos ter o quê? Vingadores vs X-Men, que seria animal da gente ter, eu não duvido. Você acha que a gente realmente vai ter aí o fim dos X-Men pela, sei lá, 40ª vez? Comenta aqui. Não esquece de dar uma olhada também nos vídeos que eu vou deixar linkados aqui nesse. E como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.